Burnout espiritual, quando servir demais apaga o fogo por dentro. Você começou cheio de fogo, servia com alegria, chegava cedo, ficava até tarde, dizia sim para quase tudo, sentia que estava exatamente onde deveria estar, sendo útil, sendo necessário, fazendo diferença. E então, sem que você percebesse exatamente quando, o fogo foi diminuindo. Você continua servindo, continua aparecendo, continua dizendo sim, mas agora é na força da vontade, na obrigação, no medo de decepcionar, na sensação de que se você parar tudo vai cair, e por dentro, vazio. Exaustão, ressentimento que você tem vergonha de admitir, e uma pergunta que você não consegue deixar de fazer: como fui chegar aqui? Isso é burnout espiritual, e é muito mais comum do que a liderança da maioria das igrejas está disposta a reconhecer. O que é burnout espiritual? É o esgotamento que acontece quando o serviço deixa de ser expressão de vida interior e passa a ser substituto dela. Quando você está dando o que não tem, quando o poço está vazio mas você continua tentando tirar água. Não é preguiça, não é falta de comprometimento, não é falta de fé. É o resultado previsível de um sistema que valoriza o fazer acima do ser, que mede espiritualidade por atividade, que trata o esgotamento de quem serve como sinal de que mais é necessário, não de que algo precisa mudar. Há uma cultura dentro de muitas comunidades de fé que é, sem perceber, uma cultura de burnout. Ela celebra quem dorme pouco por causa do ministério. Ela glorifica o sacrifício sem limites. Ela interpreta os limites como falta de entrega. Ela usa frases como: o campo está maduro para a colheita e as almas precisam de você, para justificar demandar mais de pessoas que já estão no limite. E quando alguém finalmente colapsa, quando o pastor tem uma crise, quando o líder de louvor desaparece, quando o voluntário mais dedicado simplesmente para de aparecer, a comunidade fica confusa. Como alguém tão dedicado pode estar tão quebrado? A resposta é que dedicação sem reabastecimento não é virtude, é trajetória de colapso. A Bíblia tem algo importante a dizer sobre isso. Jesus, que tinha o projeto mais urgente da história humana, que sabia que o tempo era limitado, que tinha multidões precisando de cura e ensino, regularmente se retirava. O texto diz: mas ele se retirava para lugares desertos e orava. Não uma vez, regularmente, era padrão, não exceção. Se o Filho de Deus com missão de alcance eterno precisava regularmente se retirar para ser reabastecido, o que nos faz pensar que nós podemos funcionar indefinidamente sem o mesmo? E Elias, o profeta que havia acabado de viver uma das maiores vitórias espirituais registradas na Bíblia, entrou em colapso logo depois. Fugiu, pediu para morrer, estava esgotado de uma forma que nenhuma vitória anterior havia prevenido. E a resposta de Deus foi extraordinariamente prática. Mandou um anjo. O anjo tocou nele e disse: levanta e come, porque a jornada é longa demais para você. Comida, descanso, presença sem demanda. Antes de qualquer conversa sobre missão, sobre propósito, sobre o que fazer em seguida, o cuidado com o corpo antes da agenda espiritual. Quais são os sinais de burnout espiritual? E primeiro é o ressentimento crescente pelo serviço. Quando o que antes você fazia com alegria começa a parecer fardo. Quando você chega nos compromissos de ministério sentindo um peso que antes não estava lá. O segundo é a dessensibilização emocional. Quando você não consegue mais se importar com o que antes te movia. Quando as histórias que antes te emocionavam agora passam sem tocar. E terceiro é a sensação de hipocrisia. Quando há um fosso crescente entre o que você ensina ou lidera e o que você realmente está vivendo por dentro. Quando você fala de fé mas não sente fé. Quando você fala de graça mas não consegue dar a si mesmo nenhuma. O quarto é o isolamento. Quando você para de se relacionar fora das estruturas do ministério. Quando suas amizades são só funcionais. Quando não há mais ninguém que te conhece fora do papel que você cumpre. O quinto é a perda de sentido. Quando você não consegue mais lembrar por que começou. Quando a motivação original foi consumida pela máquina do fazer, e o que sobrou é só hábito e obrigação. Como sair do burnout espiritual? A primeira coisa é parar. Realmente parar. Não uma semana de férias onde você ainda responde mensagens. Não um retiro relâmpago que te devolve ao mesmo ciclo na semana seguinte. Uma parada real, longa o suficiente para que o sistema nervoso comece a desregular e depois se estabilize. Isso vai parecer irresponsável. A voz do burnout vai dizer que tudo vai cair sem você. Que você vai decepcionar pessoas, que você não pode dar esse luxo agora. Mas a verdade é que você não pode continuar sem parar. E quanto mais você adia a parada necessária, mais severo o colapso que vem inevitavelmente. A segunda coisa é identificar de onde vinha a motivação original. Por que você começou a servir? O que movia você nos primeiros tempos? Frequentemente o burnout acontece porque a motivação foi gradualmente substituída. O que começou como expressão de amor virou necessidade de aprovação. O que começou como chamado virou identidade que você não pode se dar ao luxo de questionar. Identificar essa mudança é o começo de reconectar com o que era real.
A terceira coisa é reconstruir a vida espiritual pessoal, separada do ministério. Para quem serve muito dentro da comunidade de fé, a vida espiritual muitas vezes vira a vida ministerial. As leituras são para preparar mensagens, as orações são para interceder pelo grupo, o tempo com Deus é em função do serviço, e o poço vai esvaziando. Reconstruir a vida espiritual pessoal significa encontrar práticas que são só suas, que não têm nenhuma função ministerial, que existem só para o seu reabastecimento. A quarta coisa é estabelecer limites e aprender a suportá-los. Limites são saudáveis. São a forma como você cuida do que tem para dar. Sem limites, o que você tinha para dar acaba, e as pessoas que você queria servir ficam sem o melhor de você. Dizer não a algumas coisas é o que torna possível dizer sim com presença real para outras. A quinta coisa é encontrar comunidade onde você é pessoa, não função. Quem serve muito frequentemente só é visto no papel que cumpre. A pastor, o líder, o voluntário. Poucos perguntam como você está de verdade. Poucos têm relacionamento com você fora da função. Encontrar pessoas que te conhecem como pessoa, que estão interessadas em você, não no que você faz, é parte essencial da recuperação. O serviço que vem de um lugar de plenitude é diferente do serviço que vem de um lugar de esvaziamento. Um tem presença, criatividade, amor genuíno, capacidade de realmente ver as pessoas. O outro tem eficiência, cumprimento de agenda, e um ressentimento crescente que eventualmente contamina tudo. Você serve melhor quando está bem. E estar bem não é egoísmo, é responsabilidade. Me conta nos comentários, você já experimentou burnout espiritual? O que te ajudou a sair? No próximo vídeo, o último dessa série, vamos falar sobre algo que está na raiz de muita coisa. Por que tanto cristão tem medo de Deus em vez de amá-lo? Até lá.